noite a todos. Nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani. Eu, Miriam. Bem-vinda, Miriam, novamente. Obrigada. E a gente fala do nosso site. Para quem quiser ter o acesso a todo o curso de espiritualidade dos animais, é só acessar marcelbenedetti.com. Para quem quiser também o tratamento à distância, para os animais que estão doentes, é só acessar, mandar um e-mail para nós no marcelbenedetti@terra.com.br, informando o nome do animalzinho, a idade, a raça, motivo do tratamento, o nome do tutor e o endereço, que nós responderemos, informando como proceder durante o tratamento. Nós falamos também da TV Web Luz, que nós temos um profundo agradecimento a eles pela confiança depositada em todos nós, um agradecimento a Rita, o Dimas, o Eduardo, por nos receberem tão bem, né, Miriam? Com certeza. Ainda mais nesse, vamos dizer, nesse ramo dos animais. Dos animais. É um pouco, ainda existe um pouquinho de preconceito, né? Que a gente ainda, em falar inclusive de Kardec falando dos animais. Mesmo dentro da doutrina espírita, a gente ainda Mesmo tem esse dentro. preconceito. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui, né, e poder defender os nossos irmãos animais. Além de defender, né, Miriam? É dizer a verdade sobre eles, porque está tudo dentro da doutrina e à medida que os programas forem transcorrendo, a gente vai conseguir provar passo a passo. Está tudo dentro do Espiritismo, né? E a gente fala um pouquinho também hoje do Marcel Benedetti, que foi quem, na verdade, abriu o caminho para todos nós. Para todos nós. Se não fosse ele dar a cara a tapa, acho que talvez a gente não estivesse aqui estudado muito sobre espiritualidade, o que a gente aprendeu muito, né? A gente é meio suspeito de falar que ele foi nosso amigo pessoal, mas ele nos ensinou muito. E tinha um grande conhecimento da doutrina espírita. Olha, na minha opinião, foi um dos grandes espíritos, porque ele estudava de verdade, não era da boca para fora, né? Ele estudava realmente o espiritismo, sabia o que estava falando, e a prova disso é esse livro, Os Animais Conforme o Espiritismo, que é um livro totalmente espírita, voltado para os espíritas, porque uma coisa que ele muito escutou foi: não há nada na doutrina espírita que fale dos animais, não é isso, Miriam? Que a gente sempre ouve. Até hoje, né? Até hoje. Então está esse livro, Os Animais Conforme o Espiritismo, né? Tem todos os livros da codificação aqui dentro, incluindo a Revista Espírita. Ou seja, em todos os livros da codificação, incluindo a Revista Espírita, se fala dos animais. Então, e é isso que, à medida que os programas forem transcorrendo, nós vamos, né, conversando com vocês e passando essas informações trazidas para nós pelo Espírito da Verdade. Não é nada mais do que isso, né, Miriam? São Nada mais do que a doutrina espírita. E nós vamos hoje conversar um pouquinho, que é uma dúvida que todo mundo, a gente já fala, mas é sempre bom retomar esse assunto, né, Miriam, que é sobre os animais no plano espiritual. Existem muitas dúvidas que as pessoas têm. Os animais no plano espiritual, quanto tempo eles demoram para reencarnar, se voltam na mesma casa, se voltam em outra espécie, como que funciona tudo isso. E a gente, com calma, nós vamos conseguir, dentro da doutrina, ir falando um pouquinho sobre tudo isso. E, mais uma vez, repetindo, nos Animais Conforme o Espiritismo, o Marcel usou uma questão importantíssima, que não é muito longa, né, Miriam? Mas é repleta de informações. Nós vamos ler essa questão por inteiro e depois nós vamos desmembrá-la, tentando, né, dar uma dica parte por parte, que é a questão 600 do Livro dos Espíritos, do capítulo Os Três Reinos, os Animais e o Homem. Olhem, já na pergunta de Kardec, já tem uma série de afirmações, né? Kardec pergunta o seguinte: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? A resposta dos espíritos: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, quem incumbe essa tarefa e utilizados quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Repito, questão 600 do Livro dos Espíritos, do capítulo Os Três Reinos e os Animais e o Homem.
A gente explica, né, amiga, que isso faz parte do segundo livro, do livro dos Espíritos, né? Na segunda edição. Na segunda edição, exatamente, do livro dos Espíritos, já tinha saído a teoria da evolução das espécies de Darwin, então ficou mais fácil, né? O que você podia falar alguma coisa sobre isso? Saiu um monte de coisa, você que é nutricionista sabe, né? A gente, assim, a primeira edição foi em 1857, depois a segunda edição em 1859, quando havia a teoria de Darwin. Na verdade, pelo que a gente estuda, Kardec já questionava algumas coisas sobre os animais, mas quando Darwin colocou a evolução das espécies, aí ele questionou mais ainda os espíritos, né? E é interessante que quando a gente começa com a questão, Kardec já está afirmando que os animais, após a morte, eles continuam, né? Então, após a morte, eles são indivíduos, né? O que as pessoas confundem é o que é erraticidade, né? E o que é ser errante. Erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. E errante é o ser que pode ir e vir. Eu lembro disso, o Marcelo sempre falava, né? Então você pode ir e vir. Então o espírito do homem, ele pode ir e vir, porque ele tem esse livre-arbítrio, né? De ir e vir onde ele quiser. Né? Não, mas assim, dentro do plano espiritual, ele pode ir, e se ele quiser ficar no umbral, ele vai ficar, se ele quiser ficar assombrando a casa dele, ele vai ficar, se ele quiser ficar do lado do corpo dele, ele vai ficar. Aí é que a gente brinca, né? Que é meio liberdade vigiada, porque uma hora ele vai ter que evoluir, né? Evoluir, mas assim, mas ele pode ir e vir. Se ele não quiser ficar dentro da colônia, ele pode ter o livre-arbítrio de ir para o umbral onde ele achar que ele tem que ficar, se ele não quiser evoluir. Os animais não, após desencarne, eles são elevados até o plano espiritual, onde eles ficam essa espécie de erraticidade, ou seja, eles não estão encarnados, né? Então eles não são alma, que é o espírito encarnado, eles são espíritos. E lembrando que o livre-arbítrio do animal, ele é voltado à matéria. Então, o animal, na matéria, ele tem livre-arbítrio, porque uma outra questão mais na frente no livro dos Espíritos, ele pergunta, os animais têm livre-arbítrio? Eles perguntam não. E ele falou, não, é voltado à vida material. Então, quem tem um animal sabe que eles têm livre-arbítrio, eles escolhem que ração eles querem comer, aonde eles querem dormir. Então, esse livre-arbítrio é voltado à vida material, diferente do homem, que ele tem esse livre-arbítrio, que após a morte, ele pode ficar nessa erraticidade onde ele quiser. Dúvida, né? E a gente desmembrando a questão, a gente vê que logo na pergunta, né, amiga, Kardec já afirma, sobrevivendo ao corpo. Ele começa já a questão desta maneira. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte numa espécie de erraticidade, como a do homem, e ele explica que ele fica numa espécie de erraticidade, sim. Ele fica, Então a gente repete que a erraticidade é o período, né, entre uma encarnação e outra, que é o plano espiritual. Uma outra questão que os espíritas questionam muito é o final, né? Que eles são quase que utilizados imediatamente. Isso é uma coisa. É uma outra questão que a gente coloca assim: esse quase usado imediatamente vai depender da evolução daquele espírito na fase animal. Por exemplo, os insetos que são dentro da biologia classificados como animais inferiores, eles não vão ficar no plano espiritual, não vai ficar no tipo de erraticidade. O Marcelo até brincava, né? O que a barata vai ficar fazendo lá no plano espiritual? São as mulheres e alguns homens também, embora não admitam, né? Então, assim, não tem, porque eles não têm, apesar de estarem dentro do estágio animal, eles não têm consciência de si. De acordo com a biologia, a partir dos animais superiores, a partir das aves, eles já têm consciência de si mesmo, lembrando que a diferença do homem e do animal é que o animal, ele tem consciência de si mesmo e do seu meio ambiente. O homem tem consciência de si mesmo, do seu meio ambiente e reconhece a Deus. Então, e ele sabe o que é o bom e o ruim. Então, ele sabe o que é bem e mal. Ele já tem essa moral, em que os animais ainda, em certa forma, não conhecem. Alguns animais superiores que a partir das aves. Então, para o plano espiritual, muitos animais, sim, são utilizados. Alguns reencarnam rapidamente. Por exemplo, os insetos, eles reencarnam e em segundos eles voltam, né? A gente até brinca, a gente nunca vai conseguir acabar com o mosquito da dengue, né? Porque a gente mata um, já nasce outro ali em segundos. Enquanto os animais superiores, dependendo da evolução desse espírito, do estágio dessa evolução desse espírito, né? Ele vai vai ficar um tempo na colônia espiritual tratando, porque a gente precisa ver como que foi esse desencarne e até onde ele precisa melhorar, tratar o seu perispírito. Então ele fica na colônia espiritual especializada por ele e são sempre acompanhados de espíritos responsáveis por esses animais. Mas é importante essas coisas, né? A gente frisar bem, né, amiga, a questão da parte espiritual dos animais, porque é muito complexo, né? Quem fala que a doutrina espírita é fácil, no meu ponto de vista, está
muito enganado, porque eu acho uma doutrina extremamente complexa que exige estudo para o resto da vida e no plano espiritual também, né? E leitura é para você poder interpretar o que a gente está falando, o espírito da verdade quis passar, né? A gente tem que pensar como espírito, né? Tudo que a gente fala tem que pensar que somos espíritos. Então, quando a gente está falando dos animais, são espíritos em evolução também, como a gente falou, em estágios diferentes. Então, assim, eles não reencarnam imediatamente, como as pessoas acham que morreu aqui, desencarnou aqui e encarna lá. Não. Tanto é que nos livros de André Luiz, ele conta que ele via os moares. O nosso lar, né? O nosso lar. Ele via os cachorros, as aves. Então, existem sim animais no plano espiritual. Muitas vezes as pessoas questionam, mas será que tem baleia no plano espiritual? Eu falei, por que não, né? As pessoas acham engraçado, acham que é piada, mas na verdade não é. Ninguém lembra de estar lá e não ter visto um animal. Na verdade, lá, né, amiga, se resume mesmo a falta de estudo da doutrina espírita. Porque se você estuda a doutrina, mesmo vindo a teoria da evolução das espécies de Darwin, e na segunda edição ter falado com um pouco mais de clareza a respeito dos animais, mas no primeiro livro já falava, quando falava da alma. No primeiro livro, questão 23, né, que fala, muitos, né, a gente escuta muito, princípio, não, os animais não têm espírito, têm princípio inteligente. Mas logo na pergunta 23 já está lá, o que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Ou seja, não há diferença. Aí depois vem para uma outra questão, lá que vem um pouquinho mais para frente, na segunda edição, que o princípio inteligente se individualiza e se torna espírito. Aí é uma questão de língua portuguesa. Se princípio inteligente e espírito é a mesma coisa, por que Kardec e os espíritos separaram o princípio inteligente? O Marcel deu uma explicação fantástica. E ia ficar esquisito falar, o espírito se individualiza e se torna espírito. Na verdade, ele sempre foi indivíduo, né? E não existe essa individualidade. O que ele quer dizer é que evolui. Que, na verdade, o espírito começa a se com letra reconhecer... maiúscula, né? E o espírito começa a se reconhecer como espírito. Porque até aí o animal ele não se reconhece como espírito. Ele reconhece a si mesmo, mas não como espírito. A partir do Sem momento dúvida. que entra na humanidade, o homem já começa a distinguir a moral, saber o que é o bem e o mal, e ele se reconhece como espírito. Então, essa transformação, esse reconhecimento, e reconhecer a Deus. Né? Então, a diferença principal é que o homem reconhece a Deus, enquanto para os animais nós somos deuses. E deuses muito, muito cruéis. Isso cresce a nossa responsabilidade, né? E mostrando que, como nós somos deuses para eles e muito cruéis, mostrando que nós ainda não evoluímos o suficiente para realmente saber o que é o bem, né? O que realmente Jesus veio mostrar para nós e que está dentro de nós e um dia a gente vai despertar. Então, na verdade, acho que talvez nós nem reconhecemos como espíritos ainda, porque nós somos muito rudimentares ainda. Então, a nossa mesmo no livro dos Espíritos, do capítulo 3 anos, ele coloca bem claro que a inteligência do homem é muito limitada ainda para muitas situações. E nós somos muito orgulhosos e preconceituosos. Não, a gente vai, né, à medida como a gente foi falando, os programas vão transcorrendo, a gente vai poder falar calmamente de cada questão e poder estudar junto, né, com as pessoas a respeito da espiritualidade dos animais. Porque tem muita coisa, não só do livro dos espíritos, já tem uma série de coisas que já explicam praticamente todas as nossas dúvidas, né? Porque muitas vezes a gente escuta até por aí, quanto tempo os animais vão reencarnar, né? Tem possibilidade de reencarnar, não, acabou de desencarnar e vai reencarnar novamente, né? Com aquele bichinho que está grávida de 45 dias, como aconteceu recentemente conosco. Não, o meu cachorro nem morreu ainda. Mas ele tem condições de, quando morrer, reencarnar naquela cachorrinha que está grávida de 45 dias. Gente, o processo de evolução é o mesmo para todos os seres. A natureza não dá saltos. Porque senão seria, como dizem os espíritos, blasfemar contra Deus. Criar seres sem utilidade, sem direito à evolução. Então, a gente retorna à questão 540 do Livro dos Espíritos, que diz, né, Miriam, que o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Não há sobressaltos. Vai passando por cada fase, né, estagiando. E a gente repete mais uma vez que, à medida que o espírito vai evoluindo, vai adquirindo corpos mais evoluídos também. Então é bem mais complexa a situação do que a gente imagina. E isso vale para todas as criaturas, até para a pedra, né? Que todo mundo pode achar louco, mas a verdade é essa. Lembrando assim que os animais eles reencarnam, podem reencarnar sim na mesma família, mas a gente não sabe até quando. Lembrando que nós somos todos
famílias espirituais, e muitas vezes esses animais, eles fazem parte da nossa família espiritual, né? Porque nem sempre a nossa família material é a nossa família espiritual, e ele pode acompanhar, como que nós somos irmãos mais velhos. A única diferença é nós aprendemos primeiro, então nós estamos ensinando a ele, eles vão estar nos acompanhando. O fato de desencarnar, isso não quer dizer que vai perder esse laço espiritual, que vai continuar. A questão é, será que ele vai voltar na mesma espécie, na mesma raça? A gente não sabe, isso ainda, o plano espiritual ainda não nos explicou como que isso acontece. Mas sim, pode voltar para a mesma família. A gente tem histórias de ouvintes que ligavam para a rádio, uma ouvinte que contou que sonhou com animal, aí ouviu na rádio que havia, naquela época a gente falava de adoções, né? Aí ela foi até o local, reconheceu o animal, levou para casa dela, e quando ela chegou na casa dela, ela viu a prova de que era o animal que ela amava, que tinha desencarnado há um certo tempo, porque a cachorra fazia igualzinho que a outra tinha feito, né? Não precisa ir muito longe, o Chico, né? O Chico contou isso. E ali o Chico dá uma prova violenta, né, no bom sentido, da espiritualidade dos animais, e que eles ficam sim no plano espiritual. Para quem não conhece a história da cachorra boneca, Da boneca. Né, a boneca morreu, desencarnou, velhinha, e diz que o Chico ficou muito abalado. Ou seja, um ser humano muito mais perto de nós do que a gente imagina, né? E os amigos, vendo o estado do Chico, eles decidiram ir atrás de uma filhotinha extremamente parecida com uma cachorrinha boneca. E conseguiram. Aí diz que o filhotinho estava todo encolhidinho, né? Ele não tinha muita reação. Para um filhote isso é muito estranho, porque geralmente eles são muito elétricos, né? Muito cheios de vida. E o Chico, quando chegou, eles deram o filhotinho para o Chico carregar. E a boneca, ela tinha o costume, pelo Chico, né, de falar: ai, boneca, eu tô cheia de pulgas. E a boneca começava a morder o peito do Chico. E diz que o Chico virou para esse filhotinho e falou assim: ai, boneca, eu tô cheio de pulgas. E disse que o filhotinho começou a morder, igualzinho a boneca fazia. Aí diz que os amigos, assim, ficaram todos, né, estarrecidos. Falei: Chico, é a boneca que voltou? É a boneca? Ele falou: não. A boneca está do lado, ensinando esse filhotinho os hábitos que me eram agradáveis, dando uma prova praticamente científica, né, de que existem os animais no plano espiritual, e que o que é mais interessante, eles podem ensinar os outros aqui encarnados, né, ensinando o filhotinho. Então não tem muito o que... Né? O Chico, a teimosia é muito grande, geralmente, né? Não, mostrou que eles ficam na erraticidade, estavam sempre acompanhados de algum espírito que cuidam deles, né? Que tem uma certa evolução. Que ensinou, e que não necessariamente ela precisava reencarnar de novo para o Chico amar o animal, né? Então, acho que isso é muito interessante. Quantidade de lições num texto tão pequeno, né? Vamos dizer assim, esse texto, gente, está no livro O Chico, Amigo dos Animais, de Carlos Bacelli. Então, são histórias do Chico em relação aos animais, que tem histórias muito interessantes, que tem histórias, assim, fantásticas do Chico, até dando passe, que nós vamos, numa outra oportunidade, falar um pouco melhor sobre a questão do passe em animais, que é o que mais pega, né, miram pra gente nos trabalhos. E a gente agradece mais uma vez a TV Web, a toda a equipe, por mais essa gentileza. Esperamos que estejam gostando do programa Irmãos Animais. Miriam, obrigada pela presença. E até a próxima, se Deus quiser.